Boa noite, graças e paz. Os irmãos podem sentar, fica à vontade, bem. Gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias no Salmo 1. Ontem nós falamos sobre ele e hoje nós vamos falar de novo. Vem? Mas pode ficar tranquilo que o Espírito Santo nunca é igual. Ele sempre vai falar de uma forma diferente. É só nós abrir o nosso coração que ele vai falar conosco. Aleluia. Ontem ele falou algumas coisas, hoje ele vai falar outras. Porque ele não é subpadrão. Ele fala aquilo que nós precisamos. Amém? Amém. Salmo 1, então ele é um contraste, né? Os irmãos que já gostam de ressonância, que tem problema na coluna, que tem algum problema, quando querem fazer um exame mais minucioso, eles usam o contraste para ver a diferença, né? O que está certo, o que está errado. E o Salmo 1, ele faz um contraste muito grande entre dois caminhos, entre dois destinos, entre duas ações, entre dois tipos de pessoas. Um é justo, o outro é ímpio. Pastor, quem é o justo? O justo não é aquele que é melhor ou que é pior. A Bíblia fala lá em Tiago, se nós erramos numa vírgula, nós já somos pecadores de toda a lei. Então a justiça nossa é como um trapo de imundícia. A palavra de Deus nos fala lá que não existe mais justo ou menos justo. Ou nós somos justos, ou nós somos condenados, né? A Bíblia fala lá em Romanos, capítulo 3, versículo 10, que não há nenhum justo sobre a terra. Esse texto Paulo tira lá de Salmos, capítulo 14, versículo 1 a 3, onde a Bíblia diz que o Deus olha do céu e vê que não há nenhum homem que busque a Deus. Todos se extraviaram, todos erraram no caminho, todos. Não há quem busque a Deus. Paulo tira esse texto, Paulo senta aos pés do mestre Gamaliel e sabia todos os 39 capítulos, 39 livros do Antigo Testamento. E Paulo usa isso aí para falar da depravação do homem e da condenação do homem. E aí ele fala que não há nenhum justo. Então o Salmo 1 fala, o caminho do justo e o caminho do ímpio. Pastor, então quem é esse justo? O justo é aquele que foi justificado pela obra sacrificial do Calvário. Amém? Amém. Nós somos, sem fazer nada, nós já somos condenados à perdição. Mas um dia Deus nos amou de tal maneira que Ele morre pelos nossos pecados, Ele se faz pecado sem comprometer a sua justiça. O pecado, ele separa o homem de Deus, ele leva o homem à condenação, e o Senhor, ele pega e pune todo o pecado da humanidade em Cristo Jesus. Então, por isso que a Bíblia diz que Deus é o justo e justificador dos nossos pecados. Ele é justo porque na sua soberania, na sua sabedoria, no seu amor incomensurável, Deus pune todo o pecado dele em Cristo, para que eu e você pudéssemos ser justificados. Amém, meu irmão? Amém. Então a Bíblia fala de duas pessoas, não há meio caminho, não há, ele é simpático do Evangelho, ele gosta, não tem isso. O cidadão é justo ou ele é ímpio, ou ele é salvo ou ele é condenado, ou ele está com Cristo ou ele está sem Cristo. Há dois caminhos, há dois destinos, há dois lugares, não estamos aqui, e o Salmo 1 ele fala disso, ele fala da verdadeira felicidade do justo. Ele diz: bem-aventurado, mais do que feliz, o homem que vocês vão vendo que os caminhos vão se acendendo. O homem que não anda é alguém que se encontra circunstancialmente, é alguém que tem alguns encontros, não tem essa intimidade toda, O homem que não anda sob o conselho dos ímpios, Quem é que é o ímpio, pastor? É aquele que não é justificado por Deus, é aquele que anda segundo a sua vontade, é aquele que não anda segundo a palavra de Deus, é aquele que não teme a Deus, não se detém no caminho dos pecadores, Agora
a comunhão já vai estreitando, ele já está no caminho, o pecado vai aumentando. A Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo, né? Certo? Quem é o pecador? É aquele que erra o alvo, é aquele que não foi perdoado pelo sangue de Cristo. E agora a coisa entra o terceiro item aqui, é a pior decadência que uma pessoa pode ter, né? Ele não se assenta, ele não tem intimidade na roda dos escarnecedores. Agora a pessoa não só rejeita a palavra, a pessoa não só não é dirigida por ela, como ela zomba das coisas de Deus. Esse é o escarnecedor, né? É o pior estágio de decadência da pessoa. Quando nós vimos essa semana, né, uma gente boa aí, uma estrela da nossa sociedade, que disse que o evangélico não é nem gente, que ele não devia nem ter direito a voto, né? Então isso é zombar. Dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Ela não sabe como ela está mexendo, ela não sabe com quem ela está se metendo. Dura coisa é cair na mão do Senhor. Amém? Né? Quando eles falaram do Titanic, eles disseram assim: olha, esse aí nem Deus pode acabar com ele. Vocês se lembram o que aconteceu com o Titanic, né? Certo? Deus acaba com tudo, né? Quando nós tivemos um cidadão, né, que foi o homem das diretas já, né? Os antigos aqui sabem, né, Paulinho? Tancredo Neves, né? Tancredo Neves disse: ninguém vai tirar o meu governo. Vocês se lembram se Tancredo Neves governou no Brasil? Não governou, porque Deus tira, Deus põe, Deus depõe, Deus tira, Deus coloca, Deus controla todas as coisas. Amém? Dura coisa para o homem, né, escarnecer do Senhor. Primeiro ele fala o que nós não devemos fazer. Agora ele fala da coisa negativa, daquilo que nós devemos se apartar. Agora ele fala da coisa positiva. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. A lei do Senhor, aqui na lei do Senhor, o Torá, o Antigo Testamento, era toda a vontade de Deus, era toda a direção de Deus, para que a pessoa glorificasse a Deus e para que a pessoa desfrutasse do melhor de Deus na sua vida. Isso é a lei de Deus. Nós temos um salmo que tem 176 versículos, que é o maior salmo da Bíblia, que fala o tempo inteiro sobre a importância. Como eu amo a tua lei, Senhor, ela é mais preciosa do que ouro, ela é mais preciosa do que prata. Eu guardei a tua lei dentro do meu coração para não pecar contra ti. É o salmo que fala toda da beleza de nós andarmos na vontade e direção do Senhor na nossa vida, né? Lá o Salmo 19 diz que no versículo 6, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, certo? Né? Ele diz assim: ele é como a árvore plantada junto às correntes de água, né? E a gente sabe que uma árvore frutífera não é o seu externo que é bonito, mas são as suas raízes, né? Que são firmes na palavra de Deus, são firmes no temor do Senhor, tem raízes, né? Ele é como a árvore plantada junto às águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e em todo o tempo tudo que ele faz será bem sucedido. Os ímpios, agora vem o contraste, né? Aquilo que eu falei para vocês do exame ruim, né? Os ímpios, aquele que não foi justificado, não são assim, né? Os ímpios não têm firmeza. A palha, meus irmãos, ela fica muito perto do fruto, mas ela não é fruto. A palha é muito leve, qualquer vento leva ela, qualquer dispersão joga ela para longe, né? Certo? Palha não tem segurança, palha não tem firmeza, e palha logo vai ser dispersa. Qualquer vento vai dispersar ela. Por isso os perversos, o que vai acontecer com aquele que não foi justificado? Ele não vai prevalecer no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Quer dizer então que o ímpio muitas vezes está na congregação. A Bíblia diz que o joio está junto com o trigo. A Bíblia também fala lá em Atos capítulo 20, Paulo se despede da igreja, que ele passa mais tempo. E Paulo diz assim: olha, vocês sabem como eu me comportei,
vocês sabem o que eu fiz aqui, vocês sabem que eu falei de todo o conselho de Deus que está na sua palavra. Aí Paulo, quando ele se despede no final, ele diz: olha, vocês sabem que depois da minha partida, de dentro da igreja sairão lobos vorazes, que arrastarão muitos. Então quer dizer que havia ovelha na igreja, mas havia também lobo. Na igreja há trigo e há também joio, e só na separação final é que vai se fazer a distinção, né? Não podemos separar, primeiro porque nós somos Deus, segundo porque muitas vezes quando arranca-se, como a palavra de Deus fala em Mateus, muitas vezes se arranca o joio e acaba arrancando o trigo junto também, né? Isso é obra do Senhor, né? Eu creio, é uma opinião minha, né, que o joio deve permanecer e o lobo deve permanecer até que um dia possa virar ovelha e até que o joio possa virar trigo. Que sempre, quando nós escutamos a palavra dia após dia, é dia de nos arrependermos, é dia de uma oportunidade do trono da graça para nós. Por isso que eu creio que deve permanecer até o fim. E ele diz assim: pois o Senhor conhece o caminho do justo. O que quer dizer que Ele conhece? Ele intercede por nós, Ele aprova, Ele caminha conosco, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda nessa caminhada. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para acabá-la. Amém, meus irmãos? Então, vamos ver aqui direitinho, meus irmãos. Então, o que é a verdadeira felicidade? A verdadeira felicidade é aquele que encontrou Cristo, é aquele que foi justificado por Ele. Vamos ver aqui, o que Paulo fala sobre a questão da justiça. Aqui eu gostaria que os irmãos pegassem Romanos capítulo 3, versículo 10, 11 e 12. Romanos vem depois de Atos e é o 6º livro do Novo Testamento. Romanos 3, 10, 11 e 12, Paulo parafraseando Salmo 14, versículo 1 a 3, se vocês pegarem é a mesma coisa, Paulo fala exatamente o que está no Salmo, certo? Diz assim, Romanos 10, peguei o livro errado, Romanos 3, 10, 11 e 12, não há um justo sequer. Então todos estão condenados, todos, né? Justificação quer dizer que nós não somos inocentes diante de Deus, certo? Quem aplica a inocência para nós, quem aplica a justiça para que nós não fôssemos condenados, é a justiça de Deus sofrida por Cristo por nós. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua por engano, veneno está nos seus lábios, né? Ele diz: a boca deles é cheia de maldição e seus pés são velozes para derramar o sangue, né? A Bíblia fala também, meus irmãos, lá no versículo 22, aproveitando aí, que nós já estamos em Romanos, a justiça de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo. Ou seja, a justiça de Deus não é mérito nosso. A justiça de Deus é quando nós, por obra do Espírito Santo, somos tocados, reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos a nossa condenação e reconhecemos que só o sangue de Cristo pode nos purificar de todo pecado. Então, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus para todos e sobre todos os que creem, não há distinção. Então a justiça é por fé, pois todos sem distinção pecaram, né? Havia uma heresia do catolicismo que dizia que o Papa era infalível. É mentira, está aqui na Bíblia, não tem ninguém infalível. A única pessoa infalível no mundo é Jesus Cristo. Ele se encarnou, se tornou um homem, foi tentado em todas as áreas, mas sem pecado. Amém? Amém. Ele é o Deus e o homem perfeito.
Ele foi tentado, mas jamais nele houve pecado. Por isso é que o sacrifício dele foi aceito por Deus, porque ele é totalmente isento de pecado. Todos carecem da glória de Deus, sendo justificado, ou seja, tornado-se inocente, apagado a sua condenação, diferente da condenação do Lula, que foi um rolo, foi uma vergonha. A condenação de nossa foi totalmente permitida, foi totalmente perfeita, porque o sangue de Cristo nos justificou de todo o pecado. Porque a ira que era para vir para a minha e para a sua vida, veio para Cristo. Cristo comprometeu, ele não comprometeu a justiça dele, porque ele, sendo Deus totalmente santo, Deus nem podendo olhar o pecado, nem ver o pecado, ele não compromete a sua justiça, colocando toda a ira dele no Calvário em Cristo Jesus. Só para os irmãos entenderem o que se chama. Por isso que não existe menos justificado ou mais justificado. Ou é justificado ou é não justificado. Ou é salvo ou não é salvo. Ou é liberto ou não é liberto. Ou vai para a vida eterna ou não vai para a vida eterna. Ou tem Cristo ou não tem Cristo. Não tem meio termo. Não há meio termo. Amém, meu irmão? Sendo justificado gratuitamente por graça, ou seja, não é mérito nenhum nosso, é o que Cristo fez por nós. Eu não sou salvo porque sou melhor, não sou salvo porque sou pior, sou salvo porque Cristo Jesus me reconciliou com Deus. Amém. Sou salvo porque quando Cristo abriu as mãos do Calvário e disse: está consumado, eu fui atraído por Ele, aquela cruz me atraiu e eu entendi que só Ele poderia me perdoar de todos os meus pecados. Amém, meu irmão? Certo? Sendo justificado gratuitamente pela graça, gratuitamente, está claro aqui, ó. Salvação, a única religião do mundo, né, que fala da salvação por graça é a cristã protestante. Todas as outras é o caminho da terra para o céu. O que é o caminho da terra para o céu, pastor? Nós fizemos alguma coisa para Deus. Não é o que nós fizemos, é o que Cristo fez por mim e por você. Aquele que não tinha pecado se fez pecado para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Aquele que não tinha pecado, Jesus, se fez pecado, morreu por nós, para que um dia nós pudéssemos ser justificados. Amém. Amém, meu irmão? Certo? Ó, sendo justificados por sua graça, mediante a redenção. Redenção é como se nós éramos escravos do pecado, agora Ele nos comprou, Ele nos adquiriu. Agora Ele chega para Satanás: esse aí tu não vai botar mão, esse aí tu não faz nada, porque com o meu sangue eu comprei a vida dele. Amém? Então, redenção quer dizer que Ele nos comprou do mercado de escravos, Ele nos redimiu, certo? A quem propôs no seu sangue como a propiciação. Meus irmãos, sabe o que era a propiciação? Propiciação existia no Antigo Testamento um dia que se chamava o dia da expiação anual. Expiar. O homem pecava e precisava um dia por ano, eles faziam ali, o sumo sacerdote se preparava, ele não se envolvia com a sua mulher, ele se santificava para que ele, no propiciatório, que era a tampa do propiciatório, era o lugar onde eles degolavam, onde eles matavam o sacrifício, e ali aspergiam o sangue. Então, ano após ano, fazia essa propiciação, né? A Bíblia diz que isso precisava ser repetido, porque tanto o sumo sacerdote como o povo voltava a pecar, porque tanto o sumo sacerdote como o povo não eram perfeitos, mas a Bíblia diz que quando Cristo, Ele entra no Santo dos Santos, não com sangue de animal, mas com seu próprio sangue, com um só sacrifício, Ele conquistou a nossa eterna salvação. Aleluia! Amém? Por isso que eu vejo essa bobajada, essa pataguada dessa turma que diz: ai, bebê, tem que perdoar o teu pai, tem que perdoar a tua mãe lá no ventre.
Se eu estou dizendo que eu tenho que perdoar alguma coisa, se eu estou dizendo que tem alguma coisa que está errada, eu estou dizendo que aquilo que Cristo fez não foi perfeito. A Bíblia diz: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Amém, aleluia. Amém? A Bíblia diz que ainda que os teus pecados forem vermelhos como o carmesim, Ele faz salvo como a neve. A Bíblia diz que dos teus pecados eu não me lembrarei jamais. A Bíblia diz que os teus pecados foram como o mar do esquecimento, né? Certo? Então, meus irmãos, propiciação quer dizer isso, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância. Não é que Deus não liga o pecado, é que Ele nos perdoou, deixado impunes os pecados anteriores, tendo em vista a manifestação da sua justiça, para que Ele, Deus, seja o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele é justo por quê? Porque a ideia foi dele, Ele que propôs, Ele que designou, Ele que fez que o seu Filho, a Bíblia diz que Ele é o Cordeiro Santo, que ia ser imolado antes da fundação do mundo. Então Deus, na sua sabedoria, viu que a única maneira de eu e você sermos justificados, eu e você sermos libertos da condenação, seria colocar toda a ira de Deus na vida do seu Filho. Então por isso Deus é justo e justificador dos nossos pecados. Amém, meu Deus? Certo? Então, o que acontece, certo, com a pessoa que é ímpia, né? A pessoa que é ímpia, a pessoa não tem paz. A pessoa que é ímpia, a pessoa ainda não declarou Cristo. A pessoa que não foi justificada não tem Jesus, não tem o Espírito Santo, e por isso ela não consegue seguir o Senhor, porque sem o Espírito Santo não dá. É o Espírito Santo que nos traz novidade de vida, é o Espírito Santo que nos guia da justiça, do juízo, do pecado, é o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que nos leva à novidade de vida, é o Espírito Santo que sempre nos atrai a que nós possamos glorificar a Deus. Tudo que o Espírito Santo vai fazer é para a glória de Deus. Ele já não vai, jamais, né? Nós no meio pentecostal inventamos muita coisa errada. Tudo nós atribuímos ao Espírito Santo. A maior função do Espírito Santo é mudar a minha e a sua vida, é nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Amém. É dia após dia formar em nós o caráter de Cristo. Aleluia. É dia após dia fazer, não que nós temamos a Cristo, não que nós temamos a Deus, mas que nós sirvamos a Cristo em novidade de vida, amando Ele, amando o que Ele gosta e amando o que Ele pede para nós. Glória a Deus, aleluia. Essa é a diferença. Foi nos ensinado no Evangelho que, não bota carção, porque, né, quando eu vi, uma vez eu estava numa igreja, se essa irmã dormir de carção, vai para o céu. O que é isso? O que é isso? Deus me livre. Não, mas não é assim, né? O Espírito Santo de Deus, né, Ele nos transforma dia após dia, e dia após dia nós estamos mais perto do céu. Dia após dia nós estamos mais perto da esperança de estar com o Senhor Cristo Jesus. Aleluia. Essa é a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos leva sempre a glorificar Deus, né? Ele não é uma força ativa, ele está conosco até a consumação dos séculos. Ele está ali, Ele fala conosco, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Ele dá entendimento da palavra, Ele nos dá esperança de céu, Ele é a ação de Deus aqui na nossa vida. Amém? Se nós andamos em novidade de vida, é como se botar um cidadão, se botar um cara lá em alto mar, e botar ele para mergulhar, e não botar o negócio de oxigênio, ele vai morrer. Se o cristão não tem oxigênio, se não tem o Espírito Santo na vida do cristão, é como um oxigênio para o nadador. Nós somos desse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Somos desse mundo, meus irmãos, mas não amamos esse mundo. Somos desse mundo, mas não nos acostumamos com esse mundo. Somos desse mundo, mas esperamos novos céus e as novas terras. Amém. Somos desse mundo e andamos em novidade de vida, porque o Espírito de Deus está em nós. Amém. Essa é a diferença. Essa é a diferença daquele que é justificado e daquele que não é justificado. E quem que é o ímpio? Então, pastor, o ímpio é aquele que não tem o Espírito Santo. É aquele que não foi justificado por Deus.
é aquele que ainda está em condenação. Ele pode estar dentro da igreja, ele pode ser um pastor, ele pode até, ser aplaudido, pode ter uma igreja enorme, muitas vezes ele não foi justificado. Essa é a verdade. Essa é a verdade, né, meus irmãos? A Bíblia é clara, a Bíblia fala um pouquinho dessa parte que nós não éramos justificados, lá em Efésios, no capítulo 2, quando a Bíblia nos fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então a pessoa que não foi justificada, ela está morta. Uma pessoa morta não pode reagir. A pessoa que não foi justificada, ela está totalmente andando segundo o curso desse mundo, ela anda segundo o seu desejo de desobedecer a Deus. A pessoa que não foi justificada, ela também está sob a ira de Deus, né? Certo? Porque Deus não pode nem olhar o pecado, Ele não tem prazer no pecado, certo? Então a Bíblia vai dizer aqui, meus irmãos, que a pessoa que é justa, então o que a pessoa que é justa, o que ela deve evitar? Ela deve evitar conselho bíblico. Como é que nós vamos ser aconselhados por alguém que não teme a Deus? Como é que a gente vai ser aconselhado por alguém que não conhece a vontade de Deus na sua vida? Como? Me diz. Como é que eu vou ser aconselhado por alguém, né? Uma vez um cidadão chegou para mim, e um cidadão bem conhecido de vocês, né? Chegou, pastor, eu vou fazer uma sociedade com um cidadão que não é cristão. Eu digo, olha, eu nasci assim, mas eu nasci sócio de uma família e meus irmãos não são cristãos. Eu não optei, eu nasci, eu não escolhi. Agora, como tu é cristão, tu vai fazer uma grande besteira, porque que sociedade há entre Cristo e Belial? Como é que tu vai te associar com uma pessoa que não teme a Deus? Como é que tu vai te associar com uma pessoa que daqui a pouco vai querer fazer uma facatrua, vai querer fazer uma corrupção, porque o Deus dele é o dinheiro, ou porque ele não teme o Senhor? Como que Deus pode te abençoar? Coisas simples, meus irmãos. Coisas muito simples, né? Certo? Então, aqui como é que tu vai te aconselhar com alguém que não teme a Deus? Com alguém que não se submete à palavra do Senhor? Qual o conselho que ele vai te dar? Qual o conselho que ele vai te dar? Amém? Né? Aí depois ele diz, não se detém, ou seja, não tem intimidade, né, com aquele que peca, com aquele que, não estou dizendo que nós somos perfeitos, certo? Agora há uma diferença. A partir do momento que um dia você foi justificado por Cristo, o pecado na sua e na minha vida não é uma coisa normal, é uma coisa que passa a ser extraordinária. Meus irmãos, quanto mais revelação de Deus há para a nossa vida, mais cobrança de Deus. Nosso Deus é um Deus justo. Nosso Deus, a balança dele, a balança do pastor Jorge é errada. A balança de todas nós não é perfeita, agora Deus é perfeito. A balança dele é equitativa, é completamente justa. Então, quanto mais revelação nós temos, mais cobrança de Deus, né? O Jesus fala isso lá em Mateus. Ele disse, Corazim e Betsaída, se Tiro e Sidom, se fizesse um décimo dos milagres que se fez em vocês, nossa, muita gente já seria salva. E aí Jesus vai dizer, só vai ter muito mais rigor para vocês que com Tiro e Sidom, né? Certo? Meus irmãos, o que a Bíblia diz que o justo é feliz pelo que ele evita. A Bíblia fala lá que a Bíblia diz que nós não devemos se conformar com esse mundo. Aí eu escuto muitas vezes as pessoas dizendo, é assim mesmo, o negócio está ruim, a igreja está se corrompendo. Não é assim não. A palavra de Deus não muda. Vai ter justo e vai ter ímpio. Vai ter gente que está dentro da igreja e não vai subir. Vai ter gente que vai chegar lá, o Senhor vai dizer, não te conheço. Não te conheço. Mas eu preguei. Mas eu fiz milagre, eu liberei. Não te conheço. Não te conheço. Não te conheço. A Bíblia é clara, meus irmãos. A Bíblia diz que nós não. Olha o que fala Romanos capítulo 12. Romanos 12. Romanos 1, 2 e 3 fala da depravação do homem. Romanos 3 fala da graça. Romanos 4 fala que o homem é salvo pela fé. E em 12 ele fala como a gente deve se comportar.
certo? Romanos 12, ele vai dizer assim, ó, eu acho que é um dos versículos mais conhecidos: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício santo, agradável, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século. Por que nós não devemos conformar com esse século? Porque para o mundo se prostituir antes de casar é normal, para o mundo divorciar é normal, para o mundo as relações são líquidas. Casamento hoje é igual a casca de ovo, né? Tem que deixar esse cara mesmo. O mundo é assim, né? Para o mundo, meus irmãos, toda forma de amor é válida, mas a Bíblia é clara. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e a Bíblia diz que cada vez que nós fizemos algo fora do casamento, ou seja, adultério, ou seja, fornicação, nós fizemos uma união maligna, porque o nosso corpo deve ser, e as nossas relações, para a glória de Deus. Então, meus irmãos, não me importa o que o mundo pensa, me importa que eu quero ir para o céu, e me importa que eu quero ser justificado pelo sangue de Cristo, e me importa que se a cruz dele me perdoou, eu quero andar em novidade de vida. Eu não quero andar como o mundo, eu quero andar como Cristo diz que eu tenho que andar. Amém. Se o poder que trouxe ele dos mortos, que ressuscitou ele, está na minha e na sua vida, há poder para nós vencer o mundo. Amém, meus irmãos? Então vale a pena andar com Cristo. O mundo, nós estamos numa situação tão temerária no nosso país, tão difícil, que não se fala mais em roubo de 20 mil, não se fala mais em roubo de 10 mil, só se fala em milhões, em bilhões. Meus irmãos, se o mundo diz que a corrupção é normal, eu vou dizer para vocês que mais vale um pouco com Deus que a casa do rico que vive em temor. Olha o que fala o Salmo 15, versículo 16. Prosperidade não é a pessoa ter muito. Prosperidade, meus irmãos, se chama nós pagar nossas contas, nós temos saúde e nós sermos justificados pelo sangue de Cristo. Amém. Amém? Tem muita gente, meus irmãos, que tem pouco, mas é muito rico para com Deus. Amém? Olha o que fala Provérbios 15, versículo 6. Provérbios 15, 6. Diz assim, ó: na casa do justo, na casa daquele que não se corrompe, na casa daquele que não perverte a justiça, na casa daquele que não ganha bola, na casa daquele que não faz coisa errada para levar vantagem, na casa do justo há grande tesouro, mas a renda dos perversos há grande perturbação. A grande perturbação, né? Olha o que fala o Salmo 37, meus irmãos. Salmo 37, que foi lido hoje à noite aqui, tá? Salmo 37. Salmo 37, versículo 16. Salmo 37, 16. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos anos. Mais vale o pouco do justo, né? Que a abundância. Então, meus irmãos, esse negócio de dizer, não, está tudo mudado. Sexo, amor, vale tudo, amor. Não foi assim que Deus fez. E Deus é tão sério nisso que Ele compara a união do casal, a unidade, o conhecimento, a intimidade da mulher e do homem, como a intimidade entre Ele e a sua igreja. É só você pegar Efésios ali, tá? Capítulo 5, né? 26 a 30. Ele compara essa intimidade do casal, né? E por isso que o mundo, ele quer transformar isso. O que o mundo quer fazer? Não, mas é a nova família. Isso não é família, isso é concubinato, isso é ajuntamento, isso é transgressão. Família é aquilo que Deus formou, homem e mulher,
e a frutificação para a glória de Deus. Amém, aleluia. Deus se manifesta na família. Glória. O primeiro milagre, meus irmãos, foi nas bodas de Canaã, numa família. E o dia que Cristo vier buscar a sua igreja, vai ser outro casamento, que vai ser a boda, a ceia do noivo e da noiva, da igreja com o seu noivo amado. Amém, aleluia. E a noiva vai ter que estar santa, sem mácula, pura. Essa noiva que ele vem buscar. Aleluia. Amém, meus irmãos? Só os irmãos pegarem lá no Apocalipse, eu acho que é Apocalipse 19, quer ver? O final do mundo vai ser outra ceia, outro casamento. Alegremos e exultemos. 19:7, e demos glórias, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e a esposa, que é a igreja, a si mesmo está pronta, está ataviada, está pura. Não é assim, vale tudo, não é assim, não é essa noiva que ele veio buscar. Não é essa noiva que ele veio buscar. Tem muita noiva esfarrapada que vai ficar. Tem muita gente que não vai ser. Tá? Pois foi-lhe dado de vestir-se linho finíssimo, resplandecente e puro, e são os atos de justiça dos santos. Então, aquele que foi justificado, ele vai frutificar. A Bíblia diz que aquele que é justificado é como uma árvore plantada junto aos rios, que em todo o tempo ele frutificará. Ele frutificará, né? Então me falou, escreve: bem-aventurados são os chamados às ceias do Cordeiro. E acrescentou: são estas palavras de Deus, né? Então, meus irmãos, tudo que o mundo, o padrão do mundo, o padrão ímpio, o padrão da internet, o padrão que nos ditam, a cosmovisão do mundo e a cosmovisão que a igreja tem cada vez mais perdido, porque tem deixado muitas vezes que esses padrões mundanos entrem na igreja. Quando nós começamos a fazer sessões, quando nós começamos a deixar que o mundo, que o padrão, que a cultura governe a igreja é governada pela palavra de Deus. Passará os céus e a terra, e a palavra do Senhor não há de passar. Amém. A igreja não é uma instituição que muda, não é uma instituição que é padronizada pelo mundo, não. Quem é o padrão da igreja? É a palavra. Amém, meus irmãos? Então, quando a igreja começa a fazer sessões, isso aqui é melhor porque dá certo, isso se chama pragmatismo. Dá certo, mas não é o que Deus quer. Dá certo, mas não é a vontade de Deus. Dá certo, até parece igreja, mas muitas vezes não é. Emociona, traz feitiços, traz arrepios, mas não transforma, mas não quebranta, mas não muda. Essa é a verdade, meus irmãos, certo? Então nós temos que cuidar. A Bíblia diz que nós não devemos ser amigos do mundo. A Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. O nosso mundo não é aqui, a nossa pátria é celestial. Quanto mais do céu nós temos, menos do mundo nós queremos. Quanto mais do céu nós aspiramos, menos envolvidos nós estamos aqui. Por isso que Tiago disse, né? Aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Nós não podemos, meus irmãos, corromper a nossa fé para transgredir os valores absolutos de Deus. Essa é a verdade. Essa é a verdade, né? Certo? Me lembro uma vez, eu trabalhava numa empresa, né? E estava fazendo um período de auditoria, um negócio, e tinha muito roubo nessa empresa, na família, muito roubo, né? E aí tinha outra empresa que era de material de construção, nós estávamos com uma venda muito ruim no mês, né? E um diretor lá da Volkswagen veio falar comigo e disse assim: nós vamos fazer uma garantia fictícia aí, que eu estou construindo uma casa e nós fizemos uma garantia fictícia, ele disse, e aí nós vamos fazer um rolo bem bom, aí tu paga aí os materiais da minha casa. Aí eu peguei o cidadão, levei lá no meu
no meu escritório e disse assim para o cidadão: vem cá, tu imagina se eu fizesse essa proposta para ti e a empresa fosse tua? Tu ia gostar de saber que alguém estava roubando da tua empresa? Tu ia assim ficar feliz de saber que tu estava sendo saqueado? Por que tu quer? Então, por que tu quer, para aquele que te sustenta, para aquele que coloca o pão na tua casa todo dia, por que tu quer fazer para ele o que tu não quer para ti? Né? Certo, meus irmãos? Então, a coisa é simples, meus irmãos. É muito simples, né? Certo? A Bíblia diz claramente, né, que não devemos amar o mundo e o que nele há. Amém? Porque o mundo quer? Passa, vê? Pega aí, por favor, o que fala 1 João capítulo 2, por favor. 1 João 2. 1 João 2, versículo 15 e 16. Vai dizer assim, ó: não ameis o mundo, nem as coisas que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que tem no mundo? Adultério, corrupção, traição, inveja, egoísmo, hedonismo, tudo. Por quê? Porque um cidadão ele só consegue amar quando ele é justificado por Deus, quando Deus derrama o seu amor em nossa vida através do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Nós só amamos hoje e nós só perdoamos hoje, não é porque somos melhores, é porque um dia Deus derramou o amor dele em nós através do seu Espírito Santo. Nós não conseguimos, tem gente que faz mal para nós, tem gente que nos trai, tem gente que muitas vezes fala mal, a gente não consegue ter raiva, porque o Espírito Santo não consegue fazer isso. O Espírito Santo é um Espírito perdoador, é um Espírito de misericórdia. Ele é totalmente diferente, não é porque somos melhores, porque Ele está em nós, e Ele derramou o amor dele em nós. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo vai passar, bem como o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece o quê? Eternamente. Meus irmãos, aí depois ele vai falar o quê? Ele vai falar o seguinte: não é só o que os irmãos evitam, mas é o que o irmão deve procurar. Quer ver uma coisa? O que fala no Salmo 1 ali? Antes o seu prazer está onde? Onde é que está o prazer do justificado? Na lei do Senhor, e nela medita noite e dia, né? Então, o nosso prazer é o que? É estar mais perto de Deus, é mastigar a vontade de Deus, é estar cada vez mais próximo da palavra dele. Pega o Salmo 119 aí, por favor, para nós ver o que a Bíblia fala, o que é ter prazer na lei de Deus, o que é ter prazer nele. Olha aqui, Salmo 119, versículo 63. Olha o que fala aqui, Salmo 119, 63. Companheiro eu sou de todos os que te temem. Como é que eu vou andar com alguém que quer me levar para a ruína? Como é que eu vou andar com alguém que quer me fazer pecar? Como é que eu vou andar com alguém que me quer levar para longe dos caminhos de Deus? É teu amigo esse cara? Esse cara está fazendo bem para ti? Essa pessoa está fazendo bem para a tua vida? Te levando para o inferno? Como eu vou andar com essa pessoa? Ande com alguém que creia mais em Cristo que você. Ande com alguém que aumente a sua fé. Ande com alguém que creia nas promessas do Senhor. Olha, companheiro eu sou daqueles que te temem. Não é ter medo de Deus. Companheiro eu sou daqueles que se submetem a ti, que se dobram diante da tua vontade, que honram a tua palavra. Temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Mas o tolo despreza a sabedoria de Deus, né? Dá instrução ao sábio, ele ficará mais sábio.
o tolo despreza, porque ele não teme a Deus, ele não se submete a Deus, né? Olha o que fala agora, meus irmãos, o Salmo 119, certo? Lá no versículo 97, ele vai falar assim, ó, quanto eu amo a tua lei. É a meditar. Por que nós precisamos todo dia meditar na palavra? Porque nós nos esquecemos muito fácil. Por isso nós temos que diariamente. Se vocês se lembram como Deus deu o maná no deserto, o maná podia ser comido no outro dia. O que acontecia com o maná? O que quer dizer maná? Maná quer dizer o que é isso? O que quer dizer? O maná podia ser guardado para outro dia? O que acontecia? Estragava, apodrecia? Porque para cada dia nós precisamos uma palavra nova de Deus. Para cada dia nós precisamos uma revelação de Deus, né? Nós somos inconstantes, né? Nós muitas vezes desanimamos, muitas vezes a nossa fé enfraquece, todos nós. Então, quando nós não lemos a palavra, ficamos embotados, igual maná, né? Precisamos de maná novo, todo dia, precisamos ali. É importante orar sim, mas é importante antes de orar, ler a Bíblia, porque a Bíblia nos dá a orientação do que orar, né? Certo? Essa é a verdade. Então, olha o que fala o Salmo, ó, os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles que eu tenho sempre contigo, compreendo mais que os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos, né? O Salmo 119 também, no versículo 11, ele vai falar assim, ó, guarda no teu coração, guarda no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti, né? Certo? Então, meus irmãos, a Bíblia diz que o Senhor é amigo daquele que faz a sua vontade, né? Só nós pegar João 15:14. Então, a pessoa, meus irmãos, que é justificada, a pessoa que medita na lei, a pessoa que anda com o Senhor, a Bíblia diz que ele é plantado como a ribeiros de água. O que quer dizer ribeiro de água? Quer dizer água em profundidade. A Bíblia diz que do nosso interior fluirão rios de água viva. A pessoa que anda com Deus, a pessoa que se separa do pecado, a pessoa que anda em novidade de vida, abundância de graça para a vida dela. Amém? Amém. Não é essa bobajada que a gente viu, essa coisa louca do Espírito. Não. É transformação diária pela palavra e pela vivência do Espírito Santo. Amém. Se falou muito no nosso tempo em muito dom espiritual e pouca transformação do Espírito Santo. O dom vem com a transformação. Quanto mais santo você ficava, mais cheio do Espírito um dia você precisa. Essa é a verdade, né? Não é esse êxtase que muitas vezes, né? Esse rio que ele diz que é como se o justo é como se fosse ele é plantado junto às ribeiras dos rios. Quando fala em rio, quando fala em água na Bíblia, fala da graça incomensurável, que não dá para medir, do favor de Deus sobre as nossas vidas, né? Certo? Com aquilo que está lá em João 7, meus irmãos, 37 e 38, né? Aquilo que Jesus falou, né? Na festa do tabernáculo: quem tem sede, venha e beba da água da vida, do seu interior, né? Lá em João 7, 37 e 38, ele disse: olha, ele diz assim, ó, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Não é para tu olhar a água, não é para ver o pH dela, aquilo, não, vai lá e te lança diante de Deus, te lança diante da palavra dele, te joga diante dele, te rende diante dele, que vale a pena servir Jesus. Amém, aleluia. Vale a pena. Não tem outra coisa que pode mais satisfazer o homem que Jesus na nossa vida. Não tem outra coisa, não tem, né? Se alguém tem sede, venha aí, beba. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é essa secura que a gente está vendo aí hoje, né, meu irmão? Não, é rios de água viva. É coisa grande, né? Certo? Então, meus irmãos, a vida do justo é saudável, a vida do justo é frutífera, a vida do justo o Senhor conhece, a vida do justo o Senhor ajuda, mesmo se ele cair, não ficará prostrado, a Bíblia fala, né? Certo?
Agora, o que vai acontecer com o ímpio, com aquele que não é justificado? Primeiro, ele não tem estabilidade. Primeiro, ele não tem firmeza. Segundo, ele vai ser disperso. Olha aqui, ó. O ímpio não é assim, né? A Bíblia diz que o justo, tudo que ele fizer vai ser bem sucedido. Por quê? Porque ele está com Cristo. Porque Cristo vai velar pela sua vida. Tá bem? É isso que vai acontecer. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, né? Teremos aflições, teremos angústia, né? A Bíblia fala lá no Salmo 34, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de toda a livra. Os ímpios não são assim, como a palha serão dispersos, né? Então o que acontecerá com o ímpio? Ele está muito, a palha está do ladinho do grão, certo? Mas ela vai ser levada pelo vento, porque ela não é grão, ela não é fruto, né? Ela vai ser dispersa. Outra coisa que vai acontecer com aquele que não é justificado, vai entrar um dia no juízo. Aqui é claro, ó, não prevalecerão no juízo, não entrarão lá no julgamento para ser absolvido, mas para ser condenado. Amém, meus irmãos? A Bíblia é clara quanto a isso, né? A Bíblia fala, né, lá em Mateus, se os irmãos quiserem, a Bíblia fala de bode e ovelha, Mateus 27, a Bíblia fala de joio e trigo, a Bíblia fala de lobo lá em Atos 20, e tudo dentro da igreja, tudo dentro da mesma igreja, meus irmãos. É claro, né? Mas um dia vai haver a separação, né? E a Bíblia diz que vai haver o juízo, né? A Bíblia diz que os perversos serão condenados no juízo. A palavra de Deus diz: ai daquele que chama mal por bem, ai daqueles que subornam juízes, ai daqueles que compram sentenças, ai daqueles que oprimem o justo, ai daqueles que chamam o mal por bem e o bem por mal, né? Talvez a gente pense que não, meus irmãos, mas vai haver um juízo, e nós estamos vendo isso no nosso país, dia após dia, né? Hoje ser sério é desvantagem. Hoje ser justificado, eles vão olhar daqui a pouco, daqui uns 10 anos na família, eles vão dizer assim: vamos botar a mão na cabeça, uma família, meu Deus do céu. Nós estamos vivendo esse mundo, mas olha, vale a pena andar com Cristo. Amém. Vale a pena ser justificado. Amém. Não há outro caminho, não tem outro caminho, não tem. Cada vez mais vai se fazer essa separação. Aquele que é justo, justifique-se mais ainda, lá em Apocalipse fala: aquele que é justo, faça mais injustiça. Aquele que não é justificado, aquele que não teme a Deus, aquele que chama o mal por bem, aquele que compra a sentença, aquele que pensa que é malandro, né? Que leva vantagem em tudo, continue, horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo, horrenda coisa. Vale a pena, meus irmãos, vale a pena. Seguir a Deus. E eu acabo para nós bem no horáriozinho, né, para nós não se perder hoje, né, dizendo que não há meio caminho, não há molidão, há dois caminhos: aquele que foi justificado por Deus e aquele que não foi justificado, aquele que vai ser condenado, aquele que vai ser salvo, aquele, né, que verdadeiramente seguiu o caminho da renúncia, o caminho da morte e do eu, o caminho da dor, né? Porque muitas vezes tem coisas que não é fácil, né? A gente, olha o que a Bíblia acaba dizendo, né? Pega aí Mateus 7 para nós acabar, por favor. Há dois caminhos, há dois destinos diferentes, né? Que nós possamos, meus irmãos, realmente evitar aquilo que Deus nos pede, né? Não aceitar o conceito dos ímpios, não se ter comunhão com o pecador, não pensar que o pecado é simples, né? O pecado é ilusório, ele promete liberdade e escraviza, ele promete felicidade e arruína famílias, arruína pessoas. Vai lá na cadeia para ver,
80% das pessoas que estão lá são filhos de crente. Pessoas que estavam aqui. Vai lá. Cocaína, crack. Por quê? Porque escolheram aquele caminho. Há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim deles são caminhos de morte, caminho de ruína. Certo? A Bíblia fala claramente aqui em Mateus 7, 13 e 14, diz assim, 7, 13 e 14: entrai pela porta estreita. O que é a porta estreita? É o caminho de renúncia. É aquele caminho que Paulo dizia: não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo por aquele que morreu e se entregou por mim. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e negue-se. Quem quiser viver, morrerá, e quem quiser morrer por mim, viverá. Negue-se a si mesmo. A cruz não é a nossa sogra. A cruz não é aquela contalhada que a gente fez, que Deus não pediu que a gente fizesse. A cruz não é, meus irmãos, aquilo que nos atormenta. A cruz é o nosso erro, que precisa ser morto na cruz do Calvário. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Olha aqui, porque estreita é a porta e apertado, não existe justificação sem renúncia. Não existe salvação sem abrir mão da nossa vontade. Por isso que Paulo diz: não sou mais eu que vive, Cristo vive em mim. É Cristo agora. É Cristo que vive em mim, certo? Ele continua: estreita é a porta e apertado o caminho, mas é o único que conduz para a vida, não tem outro. São poucos que acertam, e a Bíblia diz que largo, olha aqui, larga para andar como o mundo, não precisa fazer nada, é só imitar o mundo, é só se prostituir, é só mentir, é só se corromper, é só fazer o que todo mundo está fazendo. Eu vou fazer, pastor, porque está fazendo. Vai para o inferno, vai errar o caminho. E tem uma coisa, nós não sabemos o nosso fim, não sabemos. Hoje estou aqui, amanhã não posso estar. Os irmãos têm certeza que a Bíblia diz que Deus dá a vida e Deus tira a vida, Quer passar a eternidade sem Deus? Faz igual ao mundo. Pastor, mas o ladrão da cruz foi salvo. Quantos ladrões da cruz tem na Bíblia? Alguém pode me responder? Quantos ladrões da cruz se salvaram? Quantos? É uma coisa normal ou é uma coisa extraordinária? Será que todo mundo vai ter essa chance? Nós, pentecostal, temos certo, no final, ele tem promessa. Que promessa? A tua vida inteira errada com Deus, passou a vida inteira distante de Deus, passou a vida inteira rejeitando a Deus, passou a vida inteira fazendo coisa errada, e tem promessa? Como, meus irmãos, que nós queremos ir para a eternidade se nós rejeitamos o caminho dele? Como? Pode ser que até alguém no final vá, mas eu creio que isso é uma exceção. É melhor a gente estar bem com o Senhor. Morre bem quem vive bem com o Senhor. Amém? Morre bem quem vive para a glória de Deus, Então, meus irmãos, a Bíblia é clara, Para acabarmos aqui, 1 João 5 nos diz assim, para acabar, 1 João capítulo 5, versículo 10 a 12, e nós acabamos. Diz assim, aquele que crê no Filho tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a ele se faz mentiroso, porque não crê que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, quando Ele nos justificou, quando Ele colocou a ira dele e toda a condenação dele no Filho dele. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, aquele que por fé reconheceu Ele como Senhor, como Salvador, tem a vida. Ele não está falando de vida aqui, tua vida com saúde, Ele está falando de vida eterna. Ele está falando de vida espiritual. Ele está falando de vida que transcende, porque essa vida aqui vai acabar para todos nós.
Antigamente eu me lembro até na minha primeira comunhão. Nossa, faz tempo. Agora, meus irmãos, já tem dor em tudo. Eu tomo remédio, enche o pé, dói a coluna, dói isso, porque a gente vai se preparando para morrer. Mas a Bíblia diz que ainda que o nosso exterior se corrompa, o nosso interior se renova de glória em glória. Amém, aleluia. Um dia eu vou receber um corpo com a coluna tudo jóia, não vou ter problema de quadril, né, irmão? Não vou ter nada, não vai ter coração, vai estar tudo jóia lá. Amém, meus irmãos? Amém? Olha, aquele que tem o filho tem a vida, aquele que não tem o filho não tem a vida. Há dois caminhos, há dois destinos, e eu oro, meus irmãos, para que você escolha o caminho de Cristo. Eu oro para que, independente do nosso pecado, nós não somos perfeitos, nós somos cheios de pecado, nós somos cheios de erro, mas eu te digo uma coisa: o sangue de Cristo nos perdoa de todo pecado. E olha, vale a pena o caminho com Deus. A Bíblia diz que aquele que medita na lei do Senhor e aquele que espera na lei dele é como ribeiros, né, plantados junto à água. Em todo o tempo ele frutificará e prosperará. Glória a Deus. Vamos levantar para orar. Pai amado, Pai querido, Pai santo, Senhor, nós te louvamos por tudo que tu nos falou essa noite. Senhor, nós não estamos aqui para falar de condenação, nós estamos falar aqui de destino de ímpio, para amedrontar ninguém. Nós só estamos aqui para advertir as nossas vidas, Pai, que há uma condenação, sim, mas há um futuro glorioso para aquele que foi justificado pelo sangue de Cristo Jesus. Senhor, a tua palavra nos diz que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. A tua palavra nos diz: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Senhor, que nós possamos ser canal de bênção, que essa igreja possa ter pessoas cada vez mais que meditam na tua lei, que amam a tua palavra, que amam andar para a tua glória, que nós possamos conduzir muitos, Pai, às águas, Pai, que flui do teu rio. Que nós possamos levar pessoas a entender, meu Pai, que aquele que foi justificado por ti, aquele que ama a tua palavra, aquele que ama a tua vontade, aquele que foi perdoado pela tua graça, meu Pai, ele frutifica, Pai, ele prospera, ele é um canal de bênção para a sua família, é um canal de bênção na sua empresa. Ele mostra, Pai, que as nossas obras possam glorificar a Deus dos céus, que as pessoas possam olhar para nós e ver que vale a pena seguir o caminho do justo. Senhor, abençoa cada um que ouviu essa palavra aqui, abençoa, que nós não possamos só conhecer esse salmo tão lido, relido, decorado, mas que acima de tudo isso possa ser a nossa vida, Senhor. Não é o que nós conhecemos, Pai, mas é o que nós vivemos. Por isso que o Teu Espírito Santo possa trabalhar nas nossas vidas, e que tudo aquilo, Pai, que te denigre, tudo aquilo que nos afasta da Tua santidade, que nos leva a caminhos que não são os caminhos de vida, Pai, possa ser evitado em nossa vida, e que nós possamos amar aquilo que Tu amas, em nome de Jesus. Do amor de Deus, a graça de Cristo e as duas consolações do Espírito Santo estejam conosco, e que nós possamos refletir muito naquilo que o Espírito Santo falou a nós. Em nome de Jesus, estamos despedidos. Amém.